Vamos começar, né, João? Afinal de contas, nós Bora. temos um roteirinho, mas como combinamos, a prioridade hoje é ter uma interação bastante ativa com o pessoal que está participando. E vocês fiquem muito à vontade para mandar as suas colocações, perguntas, façam intervenções, porque hoje a gente quer realmente fazer uma coisa bem dinâmica. Então, eu e João, a gente vai fazendo um bate-bola. À medida que um está falando, o outro vai vendo aí os comentários para fazer as interrupções e a gente dá o adequado retorno. Na última live que eu fiz, infelizmente, não teve essa condição, porque foram 4 pessoas, né? Além de mim, mais 3. E aí ficou impossível conseguir dar uma atenção para todos os comentários. Eu peço desculpas por isso, não quero que se repita hoje, João. Eu vou falar para você, o roteiro que a gente separou aqui daria para fazer umas 4 horas de live aí fácil, né? Então a gente realmente vai priorizar o bate-papo e o roteiro aqui é só um guia para a gente ir navegando no assunto. Mas Perfeito. a gente pode começar, vamos começar. Vamos lá, vamos começar lembrando que o processo contábil é um processo que é permeado por uma série de etapas. Então, a saída da informação é o final do processo. A gente tem uma sequência de atos e fatos que vão se desenrolando durante o percurso e a contabilidade vai atuar em alguns momentos. Então, nós temos aí a ocorrência de um ato ou fato e a contabilidade, via de regra, ela não está ciente dessa ocorrência do ato ou fato, porque a informação ainda não chegou até ela. Um setor competente tem que identificar a ocorrência desse ato, desse fato, e com a documentação de suporte apropriada, fazer chegar na contabilidade aquilo que será objeto de registro. Quando a contabilidade ela está de posse do documento, aí sim ela tem condição de verificar o que aconteceu, de analisar a essência daquela operação e, utilizando as contas contábeis, promover a escrituração, promover o registro. Então, é nesse momento que a gente está falando do uso do plano de contas, do PCASP. Então, o que é o PCASP? O PCASP nada mais é do que um conjunto de contas, uma estrutura de contas padronizada que vai possibilitar ao contador fazer o registro contábil. E a gente sabe que a padronização do plano de contas é algo relativamente novo no Brasil. No Brasil, nós temos um processo de padronização muito forte na área orçamentária. Então, é tanto que se você perguntar aqui para qualquer colega que está participando da nossa live, qual é a classificação orçamentária de material de consumo, despesa corrente? Ele vai falar na lata. Tem T3, 90, 30. Então, esses códigos orçamentários a gente está muito acostumado. Mas se eu perguntar qual é a conta contábil para fazer o registro da receita realizada, aí talvez as pessoas já tenham uma certa dificuldade. É 6212, 0000. Então, aí já não é um linguajar tão comum, porque só a partir de 2015, início de 2015, é que o PCASP ele entrou de forma padronizada para toda a federação até um certo nível. Nossas contas contábeis, elas têm níveis, o padrão hoje mais adotado até o 7º nível, começa com a classe, depois vai para o grupo, o subgrupo, nós temos o título, subtítulo, item, subitem. E o padrão originalmente obrigatório era até o subtítulo, que era o 5º nível da conta contábil. Mas depois você vai falar um pouco sobre DCA, e já vai dizer que não é bem assim. Deixa eu só dar uma puxada aqui com relação a essa questão do PCASP, essa questão da padronização. Muitos que acompanham a nossa live aqui, com certeza, estão há poucos anos na administração pública. Eu mesmo tenho vários seguidores, colegas, alunos que inclusive começaram na CASP tem 6 meses, 8 meses, 1 ano, que assumiram contabilidade mês passado. Então, só para dar esse parâmetro, e é importante conhecer esse contexto para compreender a importância realmente da padronização do plano, que eu comecei na área pública, contabilidade pública, em 2007. Na época, a gente não tinha esse padrão, como você bem disse, o padrão ele surgiu, o PCASP surgiu ali para alguns estados em 2013, depois de 2014, 2015 estava já praticamente consolidada a padronização do plano. Mas antes disso, era comum que cada município, cada ente subnacional tivesse o teu plano de contas. Então, a gente não tinha padrão, não tinha condições, por essa falta de padrão, de padronizar os lançamentos contábeis já na entrada da informação, e quanto mais a dificuldade na hora da saída, de elaborar uma demonstração contábil, de elaborar um relatório fiscal com base em informações do plano de contas, tudo isso era realmente prejudicado. A gente não tinha como automatizar esse processo, e hoje em dia, quando a gente fala em automatização em sistemas, a gente tem que trazer isso para uma ótica fundamental para esse processo de evolução da contabilidade, porque sem
um bom software, sem automatização de processos mecânicos, a gente levaria décadas para avançar o que a gente avançou nesses últimos 10 anos de reforma de contabilidade. Então, a gente tem que enaltecer esse processo da informatização, da automatização, e realmente o PECASP, nesse padrão que nós vemos hoje, que não é ainda, a gente sabe, não é ainda o ideal, quizá a gente chegue daqui a alguns anos com um padrão 100% para todos os entes. A gente sabe que não, hoje a gente não tem essa realidade. Alguns estados acabam divergindo no final da classificação, respeitam o padrão mínimo, que é o do PECASP da federação, mas acabam tendo algumas divergências de estados, né? Por exemplo, o Tribunal de Contas de São Paulo tem o PECASP do Aldesp, que tem algumas contas a mais do que o plano de contas da federação, enfim. Então, quiçá a gente chegue daqui a algum tempo com um PECASP 100% padronizado e a gente viva um mundo ideal. Mas a gente já avançou muito e essa estrutura mínima que nós temos no plano hoje possibilitou uma série de avanços para a contabilidade. Perfeito. João, nós estamos com algumas presenças ilustres. Eu quero mandar uma saudação especial ao meu amigo João Eudes. Hoje ele fez uma live com o Feijó pelo Conselho Regional de Contabilidade de Pernambuco. Nós estávamos assistindo, foi excelente. João, um abraço aí. Você é um dos grandes ícones da nossa contabilidade pública no país. Muito obrigado pela sua contribuição para o aperfeiçoamento da CASP. Também quero mandar um abraço aí para a Renata, lá da Contadoria Geral do Estado do Rio de Janeiro, para a professora Rose, a Juliana, o professor Ivo Machado. Temos aqui também o meu amigo Sérgio Janes do TCM, enfim. O pessoal vai entrando, a gente vai falando aqui sem perder muito a toada, né? Vamos continuar. Então, você falou muito bem, João. Esse processo de padronização é um processo novo e ele ganhou força depois que a LRF foi sancionada e exigiu a consolidação das contas públicas, né? Então, aí entra o papel do Tesouro Nacional. A Secretaria do Tesouro Nacional, por força do Decreto 6976 de 2009, é quem tem a responsabilidade por consolidar as contas públicas. Inclusive, tenho certeza que você vai falar isso, amanhã vence o prazo para envio das DCAs pelos municípios, né? Hoje mesmo eu estava aqui atarefadíssimo com umas DCAs aqui para entregar amanhã. Imagino que sua vida não tá fácil. Eu até lhe agradeço por você ter disponibilizado esse tempo aí pra gente participar live. É uma honra. Mas, enfim, aí entra o Tesouro Nacional e começa a discutir nos grupos técnicos, na época lá o GTCON, GTREL, GTCIS, que hoje é a nossa CTConf, essa questão da padronização em escala federal. E várias propostas surgiram, foram estudados vários modelos de outros países, e a equipe do Tesouro, em conjunto com as pessoas que estavam participando das discussões, chegou à conclusão de que não existe o melhor plano de contas ou o plano de contas mundial. Cada um tem que fazer de acordo com as suas realidades. E aí nós temos hoje esse nosso contas que é padronizado. E há uma certa flexibilidade a partir de um nível da conta contábil, mas hoje já existe uma grande discussão, você participa ativamente das CTConfs, e as pessoas que no início defendiam flexibilidade do PECASP hoje já defendem amarração quase que total. Exatamente. Isso por conta dos sistemas estruturantes, né? Pra gente, como a matriz de saldos contábeis é uma grande tendência, se não tiver essa uniformidade acaba ficando muito difícil. E vamos deixar para abordar isso um pouquinho mais para frente. Só quero, antes de passar a palavra para você, também dizer que nosso plano de contas padronizado é o PECASP Federação. Nós temos a versão também estendida, que em tese, né, é facultativa. Melhor dizer que é facultatória. Então é um pouco de facultativo com obrigatória. E esse plano de contas estendido, ele tem 7.285 contas, entre contas sintéticas e contas analíticas. O plano de contas ele pode ser acessado no site do Tesouro, www.tesouro.fazenda.gov.br/PECASP. E nós estamos com o PECASP do ano que vem, PECASP 2021, em consulta pública, vai até 11 de maio. Quero mandar um abraço também especial para toda a equipe do Tesouro, mais duas pessoas que trabalham muito forte com o plano de contas, a Ana Carol, e o Renato Pucci, que estão fazendo aí um trabalho louvável à frente dessa temática, não só dessa como de tantas outras. Mas fala um pouquinho desse processo aí, João, de consolidação. Como a gente estava dizendo, essa questão da padronização e que você frisou com relação até a uma cobrança que a gente percebe na CTConf e nos grupos também que a gente participa nas redes, com relação a essa rigidez na padronização
Opa, o João travou um pouquinho. O pessoal aí puder comentar se o problema é comigo ou com ele. Aí, voltou. Pronto, João, voltou. Então, realmente, essa padronização mais efetiva, ela ganhou muita força quando da implantação da MSC. E justamente por essas dificuldades, por conta da necessidade de ficar fazendo muito deparo, ficar fazendo muito correlacionamento para as informações do plano. Então, eu sei que os municípios, e pelo que a gente acompanha na CTConf, realmente é um anseio de muitos que a gente tenha uma padronização mais forte, tenha menos flexibilidade. Né? Com relação a esse processo de consolidação, a gente já adiantou, nós temos ele muito, muito presente através da instrumentalização da ferramenta da DCA, que a gente tem que enviar através do SECONF, que é o meio que a STN definiu para poder coletar as informações e trabalhar a padronização das contas públicas previstas na LRF. Então, a DCA e o SECONF são meios para que essa consolidação possa ser alcançada, né? E meios, principalmente, de automatizar esse processo. A consolidação ela já era feita antes, porém num processo muito mecânico, um processo muito moroso. System. E através do SECONF, isso, exatamente. Eu tinha um ódio mortal do System. Nossa, você vai falar o nome do defunto, né? Mas é esse mesmo. Dava vontade de dar um chute no computador. Exato. Então a DCA e o SECONF surgiram como ferramentas mais modernas, mais bem trabalhadas, e o PCASP padronizado favoreceu também essa automatização. E amanhã é o prazo para que os municípios enviem a DCA. Nos últimos dias, assim, já talvez um mês eu já venha soltando várias dicas para que o pessoal realmente preencha uma DCA com qualidade. A gente tem uma dificuldade muito grande quando o Tesouro, quando a STN vai pegar os dados recebidos para a consolidação das contas de uma baixa informação, uma baixa qualidade nas informações que são enviadas, principalmente com relação à exclusão de saldos recíprocos dentro da DCA, que prejudica o processo de consolidação, e algumas outras inconsistências, inclusive, que a gente separou para, se possível, abordar aqui na live de hoje. E só queria frisar, para poder fechar essa questão do processo de consolidação e da DCA, comentando sobre o ranking de qualidade contábil e fiscal que a STN criou para poder realmente estabelecer critérios e mensurar a qualidade das informações que ela recebe por meio do SECONF. Então, no site do Tesouro Transparente estão elencados todos os critérios que foram estabelecidos. Esses critérios, eles possuem algumas métricas e essas informações são utilizadas para a composição de um ranking. Então, ano passado, foi disponibilizado um ranking avaliando a qualidade da informação contábil e fiscal dos estados. E aí eu gosto sempre de frisar que foi avaliado a administração pública estadual e não a soma dos municípios daquele estado. Então, uma avaliação da contabilidade estadual. O Jorge colocou na tela aí, o ranking. Então, ano passado a gente teve Alagoas e Espírito Santo dividindo a primeira colocação. Essa é uma forma que a STN criou para estimular a melhoria da qualidade da informação. Então, a gente tinha um problema. O problema qual é? É a baixa qualidade da informação que a gente está recebendo. Como é que a gente vai trabalhar para que essa qualidade melhore? Então, foram estabelecidos critérios e um ranking que naturalmente acaba aguçando essa competição e essa busca pela melhoria, para poder figurar posições mais importantes no ranking. Claro que o ranking não pode ser um fim, né? Ele tem que ser só realmente um incentivo para que a gente trabalhe a qualidade da informação desde a entrada, que é o que a gente vai discutir aqui mais nessa live hoje, com a contabilização no PCASP, até a qualidade da prestação de contas, até o que você demonstra e evidencia nas declarações dos relatórios contábeis. Né? É isso aí, muito bom. Então vamos lembrar rapidamente, eu sei que o pessoal já tá careca de saber, né? Mas eu acho que tá dando certo, hein, João? Nossa exposição aqui tá meio pequenininho, mas o pessoal consegue ver, né? Tá bacana. Esse é bom. Tá cortando um pouquinho dos lados só. Tá cortando dos lados? E agora? Um pouquinho para trás. Né? Agora ficou bom? Melhorou. Se puxar mais, não vai dar para ler. Tá bom. Enfim, então nós temos aí uma estrutura de plano de contas, eu faço uso aqui do slide do Tesouro Nacional, que o pessoal já está
careca de saber, né? Já conhece bastante isso, mas é bom a gente lembrar muito rapidamente como é a estrutura e o funcionamento do PCASP para ir partir para as regras de integridade, que é o que a gente quer atacar com mais profundidade hoje. Então, nosso plano de contas ele é estruturado em 8 classes. Nós temos aí a classe de 1 a 8, sequencial. E como vocês podem ver, há uma divisão entre classes ímpares e pares. Na esquerda de vocês, acredito eu que seja a esquerda de vocês, tá? Nós temos as classes ímpares e à direita nós temos as classes pares. Essa divisão ela é estratégica, porque como nós sabemos, as contas quanto à natureza do saldo, elas podem ser de 3 tipos. Ela pode ser devedora, aumenta a débito, diminui a crédito. Pode ser credora, aumenta a crédito, diminui a débito. E ela pode ser híbrida ou mista. João, de bate pronto, hein? Lembra aí uma conta que tem a natureza mista ou híbrida? Um exemplo qualquer. Mista. Resultado do exercício lá no PL. Pronto. Tá bom, garoto. Resultado do exercício. Então, você queria conta... me pegar agora, que a gente nem combinou. O improviso faz parte. É isso aí, bora lá. Então, essas contas híbridas, elas podem tanto ter saldo devedor quanto credor. E essa divisão, ela é clara, porque as contas ímpares, elas estão todas divididas aqui, estão todas posicionadas numa sequência para a gente saber que elas vão aumentar a débito e as contas pares vão aumentar a crédito. É lógico que esse é um comportamento primordial da conta, mas eu posso ter, dentro de uma classe 1, ativo, uma conta que aumenta a crédito, né, na posição inversa, que é o caso da conta de depreciação acumulada. Então, ela, em vez de aumentar como manda o figurino da classe dela, ela segue o padrão contrário, porque ela é uma conta retificadora. É tanto que ela tem um menos no início lá do seu título. Isso é importantíssimo, João, porque muitas vezes a gente vai ver um lançamento contábil que mexe com a mesma classe. A partida dobrada, o débito e crédito, ocorre na mesma classe. Por exemplo, empenho. Sim. Quando você faz o empenho, qual é o lançamento contábil lá na natureza de informação orçamentária? A gente já vai falar das naturezas de informação. Eu vou debitar uma conta 6, que é a conta de crédito disponível, e vou creditar uma conta de crédito empenhado a liquidar, que é uma conta 6. E aí fica a pergunta, qual conta está aumentando e qual conta está diminuindo? Se eu souber que as classes pares aumentam a crédito, eu vou ter muita facilidade em verificar que a conta de crédito disponível, apesar de ser 6, ela vai receber o débito. Porque se eu estou empenhando, eu estou consumindo dotação orçamentária. E isso facilita muito a lógica do registro contábil. Então essa é a primeira dica que a gente tem que relembrar. Natureza das contas, as ímpares aumentam a débito, as pares aumentam a crédito. E aí nós temos as 3 naturezas de informação. A natureza patrimonial, a natureza orçamentária e a natureza de controle. Elas não têm que obrigatoriamente caminhar juntas. Elas podem ter vida própria. Por exemplo, quando eu faço o lançamento da depreciação, é um lançamento que atinge apenas uma natureza de informação, que é a natureza de informação patrimonial. Eu debito a conta de VPD, depreciação, e credito a conta de ativo, depreciação acumulada. Também posso ter lançamentos que são exclusivos da natureza orçamentária, quando nós temos a lei orçamentária aprovada, sancionada. Então, olha, eu vou fazer o lançamento da previsão inicial da receita. Vou debitar a previsão inicial da receita bruta, vou creditar a receita a realizar. E posso ter lançamentos exclusivamente na classe de controle, como é o caso de uma assinatura de contrato, que é um ato potencial. Então, eles podem ter vidas próprias. Mas o que marca a diferença entre eles é que, na natureza de informação patrimonial, nós utilizamos o regime de competência. Então, os fatos serão registrados de acordo com a ocorrência do fato gerador. Não é a questão do caixa. No orçamento, na natureza de informação orçamentária, nós vamos nos utilizar do regime de base modificada. Eu sei que todo mundo conhece como misto, mas eu acho o termo misto meio pobre. Então, base modificada porque nós não seguimos uma base única para fazer o registro. Não é como no sistema patrimonial, na natureza de informação patrimonial, que eu tenho competência para receita e para despesa, ou para ativos e para passivos. Aqui, na natureza orçamentária, nós temos empenho para despesa e arrecadação para receita. É como se o legislador tivesse uma preocupação com o que vai acontecer. Eu só conto com o que existe, mas eu já me programo com o que eu quero fazer. Ou seja, um fluxo de caixa projetado, não um fluxo de caixa preciso. E esse regime a gente chama de base modificada, só no artigo 35 da lei
4320. E o controle não tem uma natureza específica, não tem um regime específico. Ele vai ser acionado de acordo com a necessidade gerencial de cada entidade. Um detalhe importante também é que essas naturezas não conversam entre si. Se eu fizer um lançamento na natureza patrimonial, o débito e crédito, a partida dobrada, tem que estar compreendida entre as classes 1 e 4. Ou é 1 com 2, ou é 1 com 1, ou é 2 com 2, ou é 3 com 2, ou é 1 com 4, ou 4 com 1. Então, não se comunica. Eu não posso jamais ter um lançamento a débito na classe 1 e a crédito na classe 8, por exemplo. Patrimonial com controle. Isso não acontece. A gente já começa a entrar nas integridades. Então, o nosso plano de contas tem algumas integridades que têm que ser respeitadas. E ainda temos algumas outras situações, como o primeiro lançamento na horizontal para as classes 5 e 6, 7 e 8, e o segundo na vertical, mas isso já foge um pouco da nossa abordagem. Um abraço também especial aí para o professor Milton Mendes, que acabou de entrar, para minha amiga Jane Lúcia, que atuou fortemente no processo de convergência da contabilidade, esse nosso padrão patrimonial. Então, João, não sei se você quer fazer aí algum complemento da nossa estrutura e funcionamento do PECASP. Fica à vontade. Vou fazer um adendo só, o Jorge já comentou com relação, no final agora, as regras de integridade já, que é justamente essa contabilização respeitando as naturezas de informação dentro do PECASP. Quando nós fizemos até a enquete, né, o pessoal se interessou muito pela questão das regras de integridade e perfeito, um tema muito apropriado, porque realmente as regras de integridade é que vão garantir em partes a qualidade da informação do registro contábil. Então, como primeira regra de integridade, já fazendo o gancho para a gente abordar esse aspecto aqui na nossa transmissão, é justamente o respeito entre as naturezas de informação para quando for realizar os débitos e os créditos. Então, se eu vou fazer um lançamento patrimonial, os débitos e os créditos eles ficam restritos às classes 1, 2, 3 e 4. Se eu vou fazer um lançamento orçamentários, eles ficam restritos às classes 5 e 6, e os lançamentos de controle restritos às classes 7 e 8, respeitando e fechando essas naturezas de informação, já como uma regra de integridade do PECASP, que é prevista lá no MCASP. Então, quem tiver interesse em aprofundar os estudos sobre as regras de integridade, a gente tem lá na parte 4 do MCASP, né, Jorge? É 4, né? Isso. A parte 4 do MCASP trata sobre o PECASP, as regras de integridade e outras. Já que você fez a propaganda do MCASP, eu também vou fazer a propaganda do livro que eu escrevi em parceria com Paulo Feijó e com o professor Carlos Eduardo Ribeiro, PECASP. Excelente. E nesse livro, é a segunda edição já, de 2017, temos um capítulo 13, que fala só sobre regras de integridade. Desculpa te interromper. Só um detalhe, João, a gente falou de lançamentos estanques, lançamentos isolados em cada natureza de informação, mas a gente sabe que um determinado fenômeno ele pode ser registrado em mais de uma natureza de informação simultaneamente. É o caso, por exemplo, de uma arrecadação de receita. Detalhe, arrecadação de receita com fluxo de caixa, porque hoje nós temos a arrecadação de receita sem fluxo de caixa, né? Aquela nota técnica do Tesouro. Então, quando tem fluxo de caixa, eu vou ter entrada em banco, vou ter o VPA, o baixa de ativo, eu vou ter movimentação orçamentária, receita realizada, e eu vou ter DDR, disponibilidade por destinação de recursos. Vai debitar a conta 7 de CDR e vai creditar a nossa DDR, que é a conta do superávit. Então, só para ficar claro que um único fato ele pode movimentar as 3 naturezas de informação simultaneamente. E normalmente movimenta. Grande parte dos lançamentos, dos fatos que ocorrem, eles ensejam lançamentos em várias naturezas de informação. Quando a gente programa eventos contábeis até para software, já trabalhei com eventos contábeis para muitos estados durante muito tempo, e grande parte dos lotes de contabilização, eles contemplam 4, 5 lançamentos de partida dobrada. Então é uma realidade bem complexa, que inclusive quem vem da área privada sofre bastante, porque na iniciativa privada a gente normalmente tem uma partida dobrada, um lançamento simples e de primeira fórmula, né? E quando a gente vem para a área pública tem aquele monte de lançamento e o pessoal estranha demais. E aí, João, é que, como a gente fala na Bahia, a porca torce o rabo. Essa complexidade do setor público acaba propiciando erros. Então, como disse, o plano de contas tem muitas contas, a estrutura dele é permeada por naturezas de informações distintas, porque nós queremos dar visões diferentes, queremos dar visão patrimonial, queremos dar visão orçamentária e queremos até mesmo dizer aquilo que não aconteceu, mas que pode vir a afetar o patrimônio, que são os altos potenciais. E tudo isso gera uma complexidade que faz com que o contador esteja sujeito aos erros. Então,
veja só, são muitas as questões que podem afetar a qualidade da informação contábil nesse processo de registro. Então, eu lembro que o pessoal do Rio de Janeiro está aqui, não me deixa mentir, Suelen, a Renata, o Marcelo, a gente fazia atendimento ao pessoal do estado lá na Sunote, e muitas vezes os colegas ligavam para a gente perguntando: olha, eu estou tentando fazer um lançamento aqui no Ciafem e está dando uma mensagem, contabilidade não fecha. Não fecha por quê? Porque só tinha o débito sem o crédito no evento contábil ou o crédito sem o débito. Então o Luca Pacioli não permite que isso aconteça. Graças a Deus. E a parcela dobrada, né? É uma contabilização desequilibrada. Isso já dá um problema na Decasp. Se você faz um lançamento de partida simples, não tem balanço que fecha. Não tem como. É importante frisar essa regra Desculpa, Jorge. Essa regra da integridade, das naturezas de informação, porque muitos softwares eles não possuem uma trava para isso. Então, eu já vi com alguma frequência colegas realizando lançamentos que envolviam mais de uma natureza de informação. Então, o cara fazia um lançamento a débito nativo e um crédito lá na classe 6. Então, essa regra ela é essencial, fundamental para garantir qualidade. Como volto a dizer, muitos softwares eles não barram esse tipo de regra, eles não possuem regra de integridade desse tipo. Então, acabam favorecendo ou facilitando que o profissional cometa algum deslize, que é natural. Não é uma crítica, nem um julgamento, acontece. Então, eu já vi casos em que, e não foi poucos não, mais de um, em que essa regra ela foi furada, né? E aí depois o balanço não fecha, né? As naturezas não fecham. Além das questões operacionais, nós ainda temos os desafios que são intrínsecos à própria ciência contábil, que não é uma ciência simples, é uma ciência complexa. Nós temos as questões de reconhecimento, mensuração e evidenciação. Por exemplo, quando a gente fala de terreno, como contabiliza o terreno? Então, isso aí não tem sistema que vá lhe dizer que o certo é isso ou aquilo. Você vai ter que analisar a operação. O terreno é sempre bem imóvel. Mentira. Se o terreno não está em uso, se a entidade não usa ele para seus fins de prestação de serviço, por exemplo, se deixa ele lá para aluguel, ele é propriedade para investimento. E aí já não é mais a conta 123 do PCASP, já é a conta 122 de investimentos. Então, veja, já mexe com a qualidade da informação. Porque se você fizer o registro errado... Exatamente. Se fizer o registro errado, você vai dar um reporte, uma informação errada. Então, tem que ter muito cuidado com isso aí. E eu acho que a gente agora já pode começar a falar mais especificamente da... Aí? Travou? Voltou? Voltou agora. Pronto, então eu estava falando que a gente já pode começar a falar das regras de integridade que estão no MCASP, no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. São 4 grandes grupos. E como eu já falei muito, vou deixar você cansar um pouco a voz agora. Tá. Uma delas a gente já adiantou, que é essa com relação à natureza. Então a gente já explicou bem, já deu alguns exemplos, creio que já está satisfeita essa regra. Uma outra regra muito importante está no MCASP, e eu também vejo na prática muitas falhas com relação a isso, é a regra de pagamentos e recebimentos, que basicamente você, para realizar os pagamentos e recebimentos em contas e fazer a transição do atributo de P para F, você ter a execução da despesa, a execução orçamentária da despesa ou da receita concomitante àquele registro. Aliás, não. Pode falar, perdão. Depois eu complemento. Ocorre muito, por exemplo, para trazer um exemplo prático, com relação à dívida fundada. Então, quando a gente faz o reconhecimento da dívida, ela originalmente, no seu reconhecimento, ela é uma dívida patrimonial com um indicador de superávit P, do permanente. Para a gente realizar o pagamento dessa dívida, ela precisa passar pela fase de execução orçamentária. Então, no momento do empenho, nós vamos trazer aquela dívida de P para F, para então, quando realizar o pagamento, a gente pagar de uma conta financeira com uma conta financeira, que é a conta de caixa corrente de caixa. Então, essa execução orçamentária da despesa, ela deve ocorrer concomitante a essa troca de indicador de superávit para respeitar essa regra de integridade. O mesmo ocorre com os recebimentos de créditos, que ficam originalmente registrados como em contas patrimoniais, e a sua baixa em uma conta financeira pelo seu recebimento deve ter acompanhado a execução orçamentária da Receita para respeitar essa regra de integridade que está prevista lá no MCASP.
Eu queria fazer um complemento com relação ao atributo PIF, na verdade, duas observações. A primeira é que atributos permanente financeiro não tem nada a ver com aspectos patrimoniais. Tem a ver com aspectos orçamentários. Classificação P e F, permanente financeiro, deriva da Lei 4320, lá do artigo 105. Então, P e F, meus amigos e minhas amigas, só serve para uma coisa: calcular superávit financeiro. E quando a gente fala superávit financeiro, é o superávit financeiro que é fonte para abertura de créditos adicionais, que são aspectos orçamentários. Ou seja, toda vez que falar em PIF, não faça um paralelo. Permanente está para não circulante, financeiro está para circulante. Isso não existe. Não existe. Classificação de circulante e não circulante leva em consideração 12 meses da data das demonstrações contábeis, é aspecto temporal. Classificação permanente financeiro é se passou ou não, se precisa passar ou não pela execução orçamentária. Tanto que a gente tem um trocadilho que faz aí nos concursos, né, nos cursos para concursos, que o P é porque precisa passar pelo orçamento, o F é porque finalmente passou. E a outra observação é que, assim, as regras existem e elas têm um porquê de existir. Mas, às vezes, a gente tem que abrir a cabeça e verificar se a regra ela faz sentido ou não. Essa de que eu só posso fazer pagamento se o atributo do passivo for F, veja só, no mundo feliz, legal. No mundo real, nem sempre isso vai acontecer. No estado do Rio de Janeiro, por exemplo, os pagamentos eles são emitidos via arquivo pelo CIAF Rio. Você precisa empenhar, liquidar e pagar. Quando você paga, você gera um arquivo e esse arquivo é remetido para o banco, para a instituição bancária contratada. E aí faz-se a bateria lá de pagamentos. Contudo, há uma possibilidade de fazer pagamento com base em um documento que a gente chama pagamento por ofício. Marcelo, se eu estiver falando alguma coisa errada, se já tiver mudado o procedimento, Marcelo é superintendente lá da área de sistemas, ele pode me corrigir. Então, se faz um pagamento por ofício. Um pagamento por ofício é você chegar no seu computador, entrar no Word, fazer um ofício, imprimir e mandar para o banco. Não tem nenhuma relação com o sistema, com o CIAFIC. Ou seja, eu estou fazendo um pagamento à revelia da execução orçamentária. Sim. E se o meu passivo estiver reconhecido, ele vai ser P, porque ele não passou pela execução orçamentária, e mesmo assim eu mandei pagar. Ou seja, essa regra caiu. Veja que vai sair um caixa, que é F, contra um passivo, que é P, porque não passou pela execução orçamentária. Assim, gente, volto a falar, eu estou provocando reflexões, e eu não estou dizendo que é para fazer isso, porque às vezes quando eu dou aula e falo esse tipo de coisa, Jorge, você está mandando pagar sem empenho, artigo 60 da 4320, nada disso, pelo amor de Deus. Eu estou provocando a reflexão, tá? Então vou lhe devolver a palavra. Queria mandar um abraço aí para a Patrícia Varela, professora que entrou, o Leandro também. Muita gente boa aí presente na nossa live. Pessoal gabaritado em contabilidade pública. A Michele comentou, os pagamentos por ofício estão proibidos no Rio desde o ano passado. Então eles devem ter visto essa regra, na prática ela já não ocorre mais. Que bom, porque esse negócio de pagamento por ofício era um trauma. Teoricamente, Marcelo, teoricamente acabou. Isso é normal, a gente, no meio que eu vivo, assim, até com colegas que são de desenvolvimento de sistema, a gente fala que é o caminho feliz, né? Então o manual ele dá o caminho feliz, né? E aí na prática a gente acaba tendo as questões práticas mesmo, né? Como o próprio nome diz, né? Beleza, João, vamos lá para outra regra. E essa associação que o pessoal faz de circulante e não circulante vem muito de antes do PECASP, quando a gente realmente tinha aquela divisão, né? De ativo e passivo financeiro e permanente no próprio balanço. Né? Mas é natural, a gente precisa superar isso, né? Então, a primeira regra, natureza de informação. A segunda regra, pagamentos e recebimentos. Uma terceira regra de integridade, que também é prevista no MCASP, são as regras de consistência dos registros e dos saldos das contas. E aí, dentro dessa terceira regra, a gente tem inúmeras verificações que podem ser feitas. Então, nós temos lá, por exemplo, análise de saldos invertidos. Então, se a conta tem natureza devedora, ela não pode estar com saldo de natureza credora. E essa é uma verificação simples, porém muito importante, porque se o software também não barrar a inversão do saldo, pode ocorrer com alguma naturalidade que aquele saldo se inverta. Então, é importante que essa verificação seja feita com frequência. Verificar a quantidade de valores registrados em contas outras ou contas a classificar dentro do grupo, que deve ficar limitado a 10%. Conta genérica.
E essa é uma regra assim, teórica também que a MCASP prevê, mas na prática fica um pouco difícil até de fugir, porque a gente tem bastante classificações outras, muitas contas outras. O PECASP muitas vezes não prevê todas as contas necessárias, e é importante nesses momentos em que o PECASP está em consulta pública a gente relatar isso para o Tesouro, para que essas contas possam ser criadas e que a gente registre de forma adequada no plano. Também eles não têm depois não pode falar nem o Tesouro é ditador, está impondo o plano de contas, está em consulta pública, meu povo, manda sugestões. Então, vamos contribuir e não ficar jogando tudo em outros, isso é muito comum, na prática a gente vê demais isso. Outra verificação que eu considero bacana, checar saldos irrisórios ou saldos que vêm sendo carregados há muitos anos. Então isso é uma coisa também que na prática a gente observa demais. Eu mesmo, quando vou fechar balanço, normalmente pego alguns saldos, quando eu questiono o contador, eu falo, vixe, esse saldo aí já está há muito tempo aí, não vou nem mexer com isso. Então normalmente o contador não quer nem pôr a mão, mas é importante, o MCASP prevê como regra de integridade checar esses saldos irrisórios e residuais que vem carregados. A gente chama de lixo contábil. O pessoal da Prefeitura de São Paulo sabe que eu tenho uma certa tara por esses lixos contábeis. Quando eu vou para fazer auditoria, meu olho já bate naquelas contas sem movimentação há séculos e eu caio em cima meu. Mas é isso. Se a conta está sem movimentação há muito tempo, é um indício de que tem alguma coisa errada. Provavelmente ela não reflete a realidade. Sem dúvidas. E uma última regra de integridade que eu queria abordar aqui são as equações contábeis. Dentre elas, verificações, o Jorge vai falar um pouco mais sobre isso, mas fórmulas em que você soma contas contábeis que devem corresponder a outros saldos, como por exemplo o superávit na conta de disponibilidade de destinação de recurso, saldos contábeis recíprocos, como saldos de controle de resta a pagar, outros controles de contratos, de convênios. Então, tem uma série de equações contábeis que a gente pode aplicar, e aí o Jorge vai falar um pouco sobre essa questão da disponibilidade de destinação de recursos. Beleza. Só antes disso, o professor Fernando Barba, ele colocou aí no comentário que não entendeu o que eu disse sobre pagamento sem execução orçamentária, porque o Fernando tem uma experiência muito grande na União, e a União ela tem excelentes controles com o CIAF, excelentes controles de execução orçamentária, as rotinas de pagamento, conta única. Tanto que o Feijó, quando foi para o estado do Rio de Janeiro, ele ficou muito surpreso com o processo de conciliação bancária do estado do Rio, porque o que mais tinha era pendência. A Caixa não batia com contabilidade e na União a conciliação é automática. Então, o que eu falei, Fernando, é que não é para fazer isso, mas que às vezes, em estados e municípios, os pagamentos são feitos sem execução orçamentária, a revelia da execução orçamentária. E com isso, se o passivo estiver previamente reconhecido, ele não vai ter atributo F, ou seja, aquela regrinha de integridade ela cai por terra, porque você deu baixa de uma conta de ativo, creditou um ativo de banco F e debitou um passivo que ainda precisava passar pela execução, que é o passivo P. Então, é só esse conhecimento. O Rafael fez um questionamento, o que fazer com as contas sem movimentação? Encerrar as contas sem movimento, essas que têm saldos residuais, que carregam saldo há muito tempo? Essa é a pergunta do Rafael. Não é simplesmente encerrar, não. Nesse caso, você tem que montar um grupo, se forem muitas contas, ou fazer um rastreamento desse lançamento. Você vai ter que buscar a origem do lançamento para saber o que é que aconteceu e se aquele saldo permanece ou não. E aí você vai ter que documentar para mostrar que aquele saldo efetivamente ele não existe mais. Quer ver um exemplo? Aqui no município de São Paulo, eu lembro que tinha uma conta do ativo que era de sequestros bancários a regularizar. Então a justiça mandou sequestrar um valor, deu baixa de banco, a contabilidade foi lá e lançou uma outra conta de ativo, inclusive ativo F. E isso passou muito tempo. Aí, num dos nossos trabalhos de verificação, eu entrei no site do Tribunal de Justiça para ver se aquele precatório que originou o sequestro já estava encerrado ou não estava encerrado. Ou seja, esse ativo não existe. O que a contabilidade precisa fazer? Pegar esse processo de precatório, de sequestro, documentar, montar um processinho, dizer, olha, essa saída, ela já existiu de fato, esse ativo não tem mais capacidade de gerar benefício econômico futuro ou potencial de serviço, portanto, não se qualifica no conceito de ativo e nós vamos desreconhecê-lo. Mas tudo documentado, não é simplesmente baixar. Sim. Tem que ter documentação porque os tribunais vão fazer o controle dessas movimentações contábeis. Mas aí vamos entrar, João, no que você falou das equações contábeis. Eu já queria, na verdade, falar das nossas regrinhas, algumas regrinhas mais práticas de
integridade, e a gente pode separar em análises de regularidade e análises de verificação, tá? Então eu vou falar das equações também, mas a gente já pode comentar uma, a gente faz um bate-bola. Eu falo uma, você fala outra. Pode ser assim? Pode ser. Então, eu vou puxar a primeira e o pessoal aí agora vai, por favor, comentando, tá? Alguém falou aqui, uma despesa revelia não pode ser feita uma conta de passivo F? Se está falando de um passivo que foi reconhecido por competência, por exemplo, sem empenho, porque um gestor mandou alguém fazer alguma coisa sem a execução orçamentária, esse passivo é um passivo P. Mas ele só viraria um passivo S se passasse pelo empenho, tá? Essa regrinha ela tem que ser respeitada. Mas vamos lá. Então a primeira que eu vou puxar, João, é movimentação da conta caixa em espécie e da conta estoque. Você já viu caixa em espécie e estoque invertido? São contas devedoras com saldo credor? No PECASP já, né? E na prática, né? Pois é. Então vejam, essas contas, gente, conta de caixa, dinheiro espécie, é como se você pegasse sua carteira, sua bolsa aí e abrisse. Aí você vê dinheiro ou não tem dinheiro. Menos dinheiro não tem como ter. Ou tem dinheiro ou não tem. Então caixa em espécie nunca pode ser negativo. Jamais. É a mesma coisa de estoque. Eu abro aqui meu almoxarifado e eu tenho lá 2 sacos de arroz para merenda escolar. Ou eu tenho 0. Eu não posso ter menos 5. Isso não existe. Não tem nenhuma. Isso fere os preceitos contábeis. Então, essas contas que não possibilitam inversão de saldo, você tem que ter uma atenção muito grande. Porque imagine um estoque que está com saldo invertido. Eu faço várias inferências quando eu vejo uma conta com saldo invertido de estoque. Para mim, ou foi doação que foi feita e não foi contabilizada, ou então existe um descompasso muito grande entre o setor de almoxarifado e o setor contábil, e isso pode estar dando lastro para utilização irregular desses materiais. Então, desperta o controle. Sim. Essa questão do estoque, assim, óbvio, né? Na teoria não existe. Agora, na prática, né, o pessoal que está aí, que pega para valer, vamos fazer o lançamento do almoxarifado e recebe o relatório. Esse começo de ano mesmo eu estava auxiliando um cliente, a gente está estabelecendo rotinas para fechar mensalmente a contabilidade patrimonial. E é um desafio, cara, porque você pega a execução orçamentária que a contabilidade registrou e aí já não bate com as aquisições que o almoxarifado deu. E aí você vai pegar as saídas na hora de contabilizar, já não fecha, na prática é uma coisa doida. Mas como você falou, diante disso tem que estabelecer ações para revisar os processos, os procedimentos e compreender onde está falho, porque realmente aquilo na prática não existe. Então o relatório não pode trazer uma coisa que na prática não aconteceu, né? Alguma falha em algum momento existe, né? A Rosaura fez uma live hoje mais cedo com o Gilvan e estava falando muito bem desse aspecto do almoxarifado, do batimento com RMA, né, do governo federal, relatório mensal do almoxarifado. Então tem que ter um cuidado com essas rotinas mesmo. Mas vai lá, chama. Eu vou puxar uma aqui, ó. Eu gostaria de falar com relação à contabilização do Fundeb nas contas patrimoniais de VPA e de VPD, que é uma questão prática que eu tenho pegado e que eu tenho verificado com frequência, principalmente nesse ano, onde eu avaliei os critérios da STN para a composição do ranking e percebi através disso que uma grande quantidade de entes subnacionais, aí vamos falar aqui de municípios, que eu acredito que seja a nossa maior participação hoje, uma grande quantidade de municípios não tem dado a devida atenção para a contabilização patrimonial da receita do Fundeb e das deduções para contribuição ao fundo. Então a receita do Fundeb deve ser contabilizada na VPA no 4522. E a dedução da receita para a formação do Fundeb, apesar de ser um procedimento de dedução de receita, procedimento orçamentário de dedução de receita, ele deve ser contabilizado a débito na VPD do 3522, que é transferências ao Fundeb. Essas duas contabilizações patrimoniais estão previstas no MCASP e tem, inclusive, alguns planos de contas, o do TCE de São Paulo é um deles, que sequer tem a conta do 3522, impossibilitando os entes a fazer a contabilização correta. Então, é uma coisa exatamente. Então, eu gostaria de só frisar sobre esse aspecto, tanto da VPA quanto da VPD do Fundeb, que é um ponto fundamental e que na prática tem ocorrido muito. Então, toma nota aí, se está com o teu bloquinho, tua caneta, anota e amanhã pega no teu software lá e verifica a contabilização desses dois itens.
Está na parte 3 do MCASP, Procedimentos Contábeis Específicos. Muito bom, João, muito bom. Bom, vou puxar outra. Eu só queria falar que a União tem uma experiência muito boa, e o Estado do Rio de Janeiro também tem, com algumas rotinas automatizadas de conferência de dados. Na União, por exemplo, se dá a conformidade contábil. Então, os responsáveis pela contabilidade, eles têm que dar a conformidade. Caso exista alguma pendência contábil, eles dão uma restrição. Isso é bem legal, porque você marca lá os problemas que devem acontecer. E o Rio de Janeiro, que aconteceram, na verdade, e o Rio de Janeiro ele tem os validadores contábeis também no seu sistema. Então, o contador fez uma contabilização inadequada, gerou um saldo invertido, ou um saldo na conta outros acima dos 10%, que é o que o MCASP sugere. No dia seguinte, aparece lá, quando ele entra no sistema, uma flag, e aí ele tem que acertar aquela contabilização. Rio de Janeiro tem uma superintendência, Marcelo também pode me corrigir se já tiver mudado, que é a SUGER, Superintendência de Relatórios Gerenciais, que fazia essa parte aí dos validadores contábeis e ficava em cima dos contadores, para fazer as correções caso houvesse algum erro. Aí eu vou puxar mais uma. Essa aqui não acontece. Como fala meu amigo Vitor Maciel, só acontece na França, tá? Que é montante da conta 12.38101, depreciação acumulada de bens móveis, menor ou igual ao total da conta 12.311, bens móveis. Ou seja, minha depreciação acumulada nunca pode ser maior do que o saldo da conta que ela retifica, que é a conta de bens móveis ou imóveis. Gente, nós estamos falando aqui, assim, em tom aberto, leve, etc., mas a União, quando recebeu os dados de alguns municípios e estados também para fazer consolidação, para gerar o BSPN, o Balanço do Setor Público Nacional, esse foi um tipo de situação que aconteceu. Mandaram uma contabilização que a depreciação era maior do que a conta que ela retificava, ou seja, eu depreciei acima do que eu tinha de bens. É um problema. Vai lá, João, chama outra. Essa questão que tu estava comentando sobre os validadores contábeis nos softwares, você falou da tua experiência no Rio. Agora, eu conheço vários softwares de contabilidade municipais, trabalhei em algumas empresas, inclusive, e são poucos os softwares assim, para municípios que possuem essas regras, sabe, bem estabelecidas. E é importante a gente tocar nesse assunto, porque essas lives são acompanhadas por muitos desenvolvedores, analistas de sistema, e fica, inclusive, essa sugestão para que melhorem e incluam no sistema esses validadores, essas regras, para ajudar também os contadores, na verdade, fazendo essas críticas e possibilitando as correções e as melhorias. Então, momento de propaganda de novo, no nosso livro lá no capítulo 13, nós damos 2 exemplos, do caso da União e do caso do Rio de Janeiro. Então, os desenvolvedores, caso queiram mais informações, compre o livro aí no site da Gestão Pública. Eu vou puxar uma outra aqui, Jorge, que eu vejo também com muita frequência, principalmente quando a gente vai fazer o fechamento do balanço. Eu faço bastante esse trabalho de fechamento, que é com relação à apuração dos saldos financeiros no passivo. Normalmente, o saldo financeiro que a gente tem no passivo, ele deve corresponder aos saldos do que tem a pagar, que passou pela execução orçamentária, então das liquidações que estão a pagar. Tá? Normalmente, o passivo financeiro ele vai ser gerado no momento da liquidação. E também com os saldos de restos a pagar processados e os saldos das contas extra-orçamentárias. Então, normalmente, o passivo financeiro ele vai corresponder no balanço patrimonial. Tá? Não estou falando passivo financeiro na sua ótica como um todo, porque a gente traria para o conceito da 4320 e teria que puxar os restos a pagar não processados e os empenhos a pagar que não foram liquidados. E você agregou o item aí que faz a conta, né? Que faz a diferença na conta, que são aqueles passivos F que não decorreram da execução orçamentária. Eles também tem que entrar nessa conta aí para poder fechar, legal. Isso. Então é importante fazer essa verificação justamente para garantir a consistência e a qualidade dos saldos financeiros que estão registrados nas contas de passivo. Então isso é uma coisa também que eu vejo com frequência, essa divergência, esse descasamento entre essas informações.